Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno. E eu tenho visto na internet muita gente falando acerca, isso tem me incomodado um pouco, porque tem causado divisões, inclusive aquele texto que eu coloquei ontem da Felícia Ângeles, ele falava sobre as divisões que os próprios homens criam para dividir as pessoas, né? Seja no campo religioso, protestante contra católico, né? Muçulmano contra cristão, e no campo da política, né? Direita versus esquerda, socialistas versus capitalistas, e eu vejo muita coisa na internet, no YouTube, canais grandes, canais médios, canais pequenos, falando um pouco sobre direita, esquerda, comunismo, socialismo, capitalismo, mas eu percebo, eu não gosto muito de falar nesse assunto, apesar de ter bastante propriedade para isso. Eu não sei se tem algum inscrito aqui no canal que já estudou serviço social. Eu fiz serviço social durante 4 anos na Unipli, que hoje, aqui em Niterói, que hoje em dia é a faculdade Anhanguera. A Unipli não existe mais. E eu fiz ali serviço social durante 4 anos. E quem já fez, ou se faz ainda, se está fazendo, pode até comentar, porque poucos estudam tanto os grandes pensadores e filósofos, né, que pensaram os modos de produção que temos hoje, os exemplos. Poucas pessoas estudam tanto esses pensadores e filósofos como quem faz serviço social. Porque a gente estuda muito sobre as ciências sociais, as ciências políticas, e por isso eu tenho bastante propriedade para falar. Não, apesar de eu não gostar de falar nisso, eu tenho bastante propriedade para falar. E eu vejo que há muita besteira na internet. Muita besteira. Pessoas falando de capitalismo, de socialismo, de direita, de esquerda, sem ter a mínima propriedade para falar, para conceituar e para dizer o que realmente é. Durante os 4 anos, nós estudamos bastante sobre esses grandes pensadores, sobre, vou citar aqui alguns, Montesquieu, Locke, Descartes, Hegel, Rousseau, Maquiavel, pessoas que os mais contemporâneos, como Comte, Marx, Engels, Keynes. Então a gente estuda bastante sobre esses homens que pensaram, tanto, não importa se alguns tinham boa intenção e outros não, mas que eles pensaram, na verdade, uma forma de manter e manutenção das massas, porque se tinha conhecimento que o mundo, né, ainda mais com o avanço tecnológico lá no início do capitalismo, do capitalismo que eu digo, o capitalismo de verdade, né, através da Revolução Industrial na Inglaterra, é aí que se conta a criação do modo de produção capitalista, né, porque antes você tinha lá o trabalhador, vamos botar o artesão, que ele trabalhava, produzia as suas coisas e vendia. E aí, mas com a criação a Revolução Industrial na Inglaterra, a criação das manufaturas, das fábricas, o trabalhador, que era um artesão que trabalhava, fazia as suas coisas para vender e ter o seu dinheiro, ele passou a vender a sua força de trabalho para alguém que era dono ali das máquinas, das fábricas, dos meios de produção. Então ali o capitalismo, como conhecemos hoje, começa na realidade ali na Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Então o que acontece? A partir do momento que o trabalhador deixa de ser aquele artesão, aquele camponês que produzia ali você tinha ali o feudalismo onde cada um produzia, ainda que o clero explorasse lá os camponeses lá que plantavam, né, naquele modelo feudal, você passa a trabalhar naqueles aquela famosa que nego chama, esqueci agora o nome que se dá, das cercas, né? Que aí os grandes fazendeiros você passa, ao invés de produzir o seu alimento, você passa a vender a sua mão de obra, a sua força de trabalho para alguém, seja no campo, seja na indústria, na fábrica. O trabalhador deixou de trabalhar para ele, de forma bem simples, para que vocês possam entender. O trabalhador deixa de trabalhar para ele próprio, para vender a sua força de trabalho para alguém que detém os meios de produção. Aí inicia-se o capitalismo na realidade. Um modo de produção capitalista, ok? Então o que acontece? Eu vejo muita gente falar besteira na internet, dividir capitalismo e socialismo assim, quer ver?
sem saber conceituar, sem saber o que está dizendo. Eu vejo muita gente fazer isso. Capitalismo, na realidade, defende a pouca intervenção do Estado. Já o socialismo, o capitalismo defende o Estado mínimo. Ou o socialismo, não, o Estado tem a mão, né? Tem a mão do Estado em tudo, na economia, na saúde, na educação. E na realidade não é assim que se divide capitalismo e socialismo. Primeiramente, antes de conseguir esse vídeo, eu quero dizer que não há modelo nem modo de produção criado pelo homem que vá desvencilhar as arestas, a questão social e os problemas que nós temos, porque nós vemos isso ao longo da história, tá? O homem nunca foi capaz de criar um modelo, seja tanto um quanto o outro, ele tem os seus problemas graves, tá? E não vão aparar essas arestas. Isso historicamente falando. Então vamos lá. Então essa história de capitalismo defender Estado mínimo e socialismo defender a mão do Estado em tudo, não é bem assim que funciona. Não é a forma correta de conceituar os dois modelos. Primeiro, que até eu digo com propriedade, conceituar capitalismo com socialismo, querer comparar os dois, já é uma forma conceitual errônea. Entendeu? Já começa errado aí. Porque o socialismo, na realidade, ele é uma vertente do comunismo. Então, se você quiser comparar alguma coisa, você tem que comparar capitalismo com o comunismo, tá? Porque o capitalismo tem as suas vertentes e o comunismo tem as suas vertentes. E o socialismo é uma vertente do comunismo. Então, o que acontece? Então, se vamos comparar, vamos fazer uma comparação, comunismo versus capitalismo. Assim, de forma conceitual, é a maneira correta de você fazer uma comparação, tá? Então, de forma bem simples, se for para a gente querer dizer que um dos dois modelos, tá, vai aparar as arestas do povo, não vão. Nenhum dos dois, isso aí é utopia, tá bom? Então vamos lá. O capitalismo é simples de se entender. Eu acabei de explicar, foi o primeiro inclusive que eu expliquei, é que o trabalhador é onde o trabalhador ele deixa de produzir as suas próprias coisas e passa a vender a sua força de trabalho para alguém que detém o poder sobre os meios de produção, seja na fábrica, seja na terra. A terra é um meio de produção, portanto as fazendas, o cara que plantava ali, tinha o seu quintal, ele plantava e colhia para a própria manutenção da sua vida, ele passou a trabalhar na fazenda de alguém, porque houveram pela força aquela período das cercas, de se cercar terras enormes. Então, na realidade, o capitalismo, alguém detém os meios de produção e o trabalhador vende a sua força de trabalho para aquele que detém os meios de produção, seja na terra, na fábrica, na indústria, entendeu? Então, o capitalismo é isso, o modo de produção capitalista é esse, tá? E tem as suas vertentes, que eu vou chegar lá. O comunismo, ele já diz que os meios de produção não podem ter um dono. Ele explica que os meios de produção ele tem que ser de quem trabalha. Então, por exemplo, as fábricas, a terra, ele deve ser do trabalhador. Os meios de produção, ele devem ser do trabalhador. O trabalhador deve ser quem trabalha, que é o dono. Porque eles dizem que segundo o socialismo, quem produz as riquezas é quem trabalha. Portanto, e quem fica com o resultado do lucro desse trabalho é o patrão. Então o que acontece? O que eles querem, os comunistas, é que os meios de produção, seja as indústrias, as fábricas e a terra, sejam dos trabalhadores. A diferença entre os modos de produção é essa, que os meios de produção não podem ter proprietários. O comunista diz que o comunista é contra a propriedade privada dos meios de produção. Simples assim. E o capitalista é a favor da propriedade privada dos meios de produção. Seja indústria, fábrica, terra, tudo mais. Tudo que a gente vê aí. Então vamos lá. Esse é a diferença conceitual e verdadeira entre os dois modelos. Agora, agora vamos para as vertentes, tá? As vertentes dos dois modelos. O modelo capitalista tem as suas vertentes. Ele pode ser liberal, conservador. O comunismo, o comunismo ele tem as suas vertentes. Socialismo,
anarquismo, como o capitalismo também tem o anarcocapitalismo. Então o que acontece? O que eu quero explicar para vocês é que no final dessa história, tudo vai se encontrar e vai dar na mesma. Só quem perde nessa história é você, meu querido. Os dois, eles possuem mais ou menos as mesmas características. O que vai mudar nessa história é que sempre vai haver os poderosos, os que controlam, e que você vai ser sempre, a gente vai ser sempre isso aqui que a gente é. Então eles causam essas discussões para dividir as pessoas, quando na realidade o poder vai estar sempre na manutenção das grandes corporações que governam o mundo. Então vamos lá. Quando se fala em intervenção do Estado, tá? Por exemplo, o socialismo, que é uma vertente do comunismo, então vamos para o comunismo aqui. O socialismo, ele diz que o Estado, ele diz que ele é uma preparação para se chegar à perfeição do comunismo. Então, ele quer a mão do Estado em cima de tudo, da economia, da saúde, da educação, o socialismo. Que foram alguns modelos que nós tivemos aí no passado. Tanto na União Soviética, em Cuba, o Estado é a mão de tudo. No socialismo, porque eles dizem que o Estado tem que intervir até que o povo chegue a um nível de consciência que vai chegar até o comunismo. E o comunismo é o quê? A extinção do Estado. Entendeu? O comunismo é a extinção do Estado. Cada um vai lá plantar, vai colher, as fábricas vão ser de propriedade dos trabalhadores, trabalham e o resultado, o lucro, vai ser dividido entre os próprios trabalhadores. Isso é o comunismo. Mas só que para alguns, para os socialistas, para se chegar a essa perfeição sem Estado, tá? Para os comunistas, para os socialistas, primeiro é preciso que se tenha o socialismo, para que se chegue até essa perfeição, que o povo chegue a um nível de consciência que possa extinguir, enfim, o Estado e que cada um siga a sua vida trabalhando, produzindo na terra, produzindo nas indústrias, mas que os meios de produção, todo o resultado desse lucro seja dividido entre quem trabalha. Esse é o primeiro ponto. E tenho também os anarquistas. Lá no comunismo, você também tem os anarquistas, que dizem que não precisa do socialismo, não precisa o povo chegar ao nível de consciência. Diretamente de como a gente está, a gente já pode partir para o comunismo. Isso é, sem Estado, sem nada, cada um segue a sua vida e acabou. Os anarquistas, comunistas, fala que não precisa o socialismo para se chegar à perfeição, segundo eles, do comunismo. Então os socialistas sim, defendem, os socialistas, que é uma vertente do comunismo, defendem a mão do Estado em tudo. Mas os comunistas, tá? Que os socialistas querem, segundo eles, querem chegar até o comunismo, que é Estado nenhum, extinguir Estado. Eles querem chegar até lá. Só que para eles precisam primeiro ter o socialismo para que o povo chegue a esse nível de consciência. Agora vamos ao capitalismo, se não vai dar na mesma coisa? Vamos lá, se no final os dois não são a mesma coisa? Agora vocês vão entender o porquê. No capitalismo, não tem essa que capitalismo defende um Estado mínimo. O conceito não é esse. Esse é o conceito neoliberal, que é uma vertente do capitalismo. Ok? Que defende realmente um Estado mínimo, a mínima participação do Estado na economia. Tudo tem que ser privado, a saúde, a educação e tudo mais. O Estado apenas fica com a questão da segurança, soberania nacional. Agora, tem uma vertente do capitalismo que se chama Estado de Bem-Estar Social, que é o grande do pensador Keynes. Tá? Eu digo que todos são grandes, todos os grandes pensadores. Grandes porque pensaram uma forma de manutenção das massas. Eu falo de forma negativa, mas são grandes, todos eles. Seja Marx, seja Engels, seja Keynes, que são lados opostos. Mas todos foram grandes pensadores. Então o Keynes, ele pensou que um capitalismo, um modo de produção capitalista, que os meios de produção devem ser de um dono, tá? E que as pessoas deveriam trabalhar, porém, o Estado deve promover o social. Na realidade, dever do Estado promover o social.
Então, é o modelo. Qual é o modo de produção do welfare state? Ou estado de bem-estar social? Qual é o modo de produção? Capitalista. Porém, eles querem a mão do Estado em tudo. Entendeu o que eu estou falando? É uma vertente do capitalismo. Nós tivemos esse exemplo, assim, se a gente olhar a história, tivemos. Os Estados Unidos, no início lá da criação das grandes fábricas de automóveis, Ford, eles, inclusive tem um filme de Charlie Chaplin muito interessante, que é, meu Deus, aquele filme das fábricas, gente. Me perdoem aqui, deu branco. Tempos Modernos, que relata justamente isso, aquela linha de produção. O welfare state é o pleno emprego, o Estado tem que cuidar de tudo, o Estado tem que cuidar da saúde, da educação e promover a ação social para o povo. Então isso é uma vertente do capitalismo e que defende a mão do Estado em tudo. E você também tem a vertente do comunismo, que é o socialismo, que também defende a mão do Estado em tudo. E você tem uma vertente liberal do capitalismo que defende um Estado mínimo. E o anarcocapitalismo que defende a extinção completa do Estado, que na realidade é o comunismo, que também defende a mesma coisa. A única diferença entre os dois é que para os comunistas os meios de produção eles devem ser dos trabalhadores, não pode ter dono. A terra, as fábricas devem ser de quem trabalha. E para o capitalismo deve haver a propriedade privada dos meios de produção. Mas cada um, se você analisar, cada um querem chegar ao mesmo lugar e não chegam a lugar nenhum. É por isso que a discussão entre esquerda e direita é um ultraje. Dividem pessoas, eles fazem isso de propósito. Eles querem chegar, esses dois lados que vocês estão vendo aí. Então, porque eu já vi muita gente falar que capitalismo defende intervenção mínima do Estado, e não é. Olha aqui, um modelo capitalista, eu vou mostrar aqui, tem que mostrar aqui, ó. Isso aqui é um modelo do modo de produção capitalista, tá? Calma aí rapidinho. Ih, será que eu apaguei? Perdão, eu apaguei agora. Então se você falar assim, ó, o capitalismo e comunismo, tá? Se você pegar os dois, ambos querem chegar, no final, vai chegar ao mesmo lugar, porém nunca chegam a lugar nenhum. E a real intenção dos dois é continuar manipulando e manobrando as massas. Você entende o que eu quero dizer? Isso de forma conceitual. Eu estou falando com propriedade naquilo que eu estou falando. Estude sobre Comte, estrutural funcionalismo. Estude sobre Keynes, o welfare state. Estude sobre Marx. Leia o livro Capital de Marx. Qual é a intenção? No final, todos os dois modelos querem chegar ao mesmo lugar, mas não chegam a lugar nenhum. E um monte de otário na internet causando divisão e, pior, desinformação para que pessoas estejam desunidas, tá? Para que briguem. É o que a Felícia foi feliz demais em falar naquela mensagem que ela falou ontem. Eles causam divisões em tudo. Na política, na economia, na religião, no time de futebol. Eles querem apenas individualizar as pessoas, porque poucas famílias são donas dessas grandes corporações que dominam 7 bilhões de pessoas. Se você pegar as riquezas do mundo, a metade estão na mão dessas 300 pessoas. Metade da riqueza do mundo estão na mão dessas 13 famílias. Ou 14, ou 15, seja lá, mas são pouquíssimas pessoas donas dessas riquezas e o restante do montante para dividir por 7 bilhões. Agora, como que poucas pessoas conseguem dominar bilhões? Como? Como eu mostrei a casa ontem do Mukesh Ambani. Né? Aquela casa em Mumbai e a favela, que é uma das 5 maiores favelas do mundo. A favela lá, Dharavi, em Mumbai. Na mesma cidade lá, a casa mais cara do mundo, que custa 2 bilhões de reais, uma pessoa morando. E do lado, uma favela com não sei quantas milhões de pessoas. Como que aquele cara consegue dominar aquelas outras milhões de pessoas que vivem em condições, inclusive crianças,
em condições subhumanas. É preciso criar um modelo científico, educacional, político, econômico, ideológico que individualize as pessoas. E essa guerra entre direita e esquerda, capitalismo versus socialismo, times de futebol, Flamengo versus Fluminense, Flamengo versus Vasco, Cruzeiro versus Atlético, essas guerrinhas, eles dividem na religião, protestante contra católico contra muçulmano, eles dividem os seres humanos. Mas esses dois modelos, se você conceituar, querem chegar ao mesmo lugar e não chegam a lugar nenhum, e eles continuam lá, no poder, e a gente aqui, passando por tudo que passamos. Você entende, gente? Então eu vejo um monte de gente falando merda na internet, e eu não gosto, apesar de ter propriedade para falar sobre tudo que eu falei, porque foram 4 anos na universidade, você vê que eu não sou muito de falar sobre isso. Mas se você conceituar os dois modelos, seja direita e esquerda, capitalismo, socialismo, não chegam a lugar nenhum. Só vai chegar em uma coisa: dominação das massas e manutenção do poder. É triste, né? Essa é a Matrix. Se você não está liberto dela, eu sinto muito. Continue com essas briguinhas aí, porque eu já estou de saco cheio. Então, gente, se gostaram do vídeo, mete o dedo no like. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.